Santa Bárbara é uma cidade rica em história, que se destaca por suas grandes usinas que impulsionaram o desenvolvimento econômico da região, e por suas igrejas, que simbolizam o início do município. Esses pontos se tornaram essenciais para a construção do que conhecemos hoje. Cada estrutura conta uma parte da história que moldou a identidade local. E para isso, nessa reportagem especial, você vai conhecer os principais pontos que marcaram a história do município. Nós viemos até o bairro Tupi, em Piracicaba, que faz divisa com o bairro Caiobi, um dos principais bairros de Santa Bárbara do Oeste, para conversarmos um pouco com o historiador Antônio Carlos Angolini, que nos contou um pouco sobre os pontos históricos de Santa Bárbara do Oeste, que está na ponta da língua de todo barbarense. Dona Margarida da Graça Martins, fundadora do município de Santa Bárbara, doou à Cúria Paulistana terras para que fosse construída uma capela em louvor a Santa Bárbara. Foi erguida em 1818, ano que marcou a fundação da cidade. Bem, Dona Margarida vem para as nossas terras assumir a sua sesmaria em 1817 e queriam construir uma capela. Ela doa então uma faixa de terra naquela área do centro da cidade e ali é erguida uma capelinha em barro batido, em taipa de mão. E essa capela, então, foi o ponto inicial de Santa Bárbara. O cemitério dos americanos surgiu de conflitos religiosos ocorridos na época. O cemitério local da cidade pertencia à Igreja Católica, que não admitia o sepultamento de não católicos. É também conhecido como Cemitério do Campo, por estar localizado no bairro de mesmo nome. Muitos até dizem que a Igreja Católica não deixava enterrar evangélicos. Então, isso era uma norma, porque aquele cemitério que Dona Margarida deixou o terreno e que o primeiro cemitério dos católicos era ao lado da igreja, os evangélicos também não queriam ser sepultados ali. Mas os americanos chegaram a partir, estavam aqui mais ou menos em 1867, Dona Beatriz Oliver, ele falece já, veio doente pela longa viagem, e aí o coronel Asa Thompson, olha, pede para as autoridades, porque era costume nos Estados Unidos sepultar na sua fazenda seus mortos. Então isso, acho que Dona Judite fala muito disso quando ela escrevia, que era um costume. E esse costume foi feito aqui, então ela foi sepultada na colina aí da fazenda do coronel Asa Thompson Oliver. Acontece que as duas filhas, nos anos seguintes, faleceram também. Foram sepultadas ali, dando assim início ao cemitério do campo, ou que a gente chama de cemitério dos americanos. Fundada em 1877, a usina Santa Bárbara era considerada uma das principais do estado de São Paulo. E após uma centena de anos produzindo derivados de cana-de-açúcar, foi desativada e ganhou importância cultural e turística em Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara teve uma sequência, mais ou menos uns 20 pequenos engenhos. A usina Santa Bárbara era um pequeno engenho, mas o primeiro grande engenho do município era do Major João Frederico Herder. Ele adquire a fazenda em 1877 lá, em 1883 já estava montando o engenho e produzindo então o açúcar. Ali mesmo montou uma destilaria de álcool, então a usina Santa Bárbara, na verdade, vem antes. A usina Santa Bárbara inaugurou em meados de 1914. O grande movimento cultural e tudo que acontecia em Santa Bárbara acontecia lá na usina. Tinha os desfiles de carnaval, os desfiles, enfim, cívicos, chegou a ter cinema, tinha campo de futebol. Então a usina é um ponto histórico e de visitação pela sua história. A estação ferroviária de Santa Bárbara foi inaugurada em 14 de julho de 1917. Localizada no final da rua Dona Margarida, ela foi construída em um terreno doado à Companhia Paulista pelo coronel José Gabriel de Oliveira e Souza e o capitão Joaquim Veríssimo de Oliveira. Para falar da estação de Santa Bárbara, nós temos que falar da família imperial que inaugurou o tronco ferroviário em 27 de agosto de 1875. Com a primeira estação de Santa Bárbara, em torno da qual surge uma vila que, por ser muito usada pelos americanos, o pessoal começou a chamar de a Vila dos Americanos e virou Americana. E em 1916 foi inaugurada a estação de Recanto, onde abre a chave
e começou-se a construir então a linha. Em Santa Bárbara, em 1917, é inaugurada essa estação, que hoje é a Estação Cultural. Então seria, na verdade, a segunda estação de Santa Bárbara. O Museu da Imigração foi construído no final do século XIX pelo governo do estado e projetado por um arquiteto francês para abrigar a Casa de Câmara e Cadeia de Vila de Santa Bárbara. O edifício da antiga cadeia pública foi escolhido para se tornar um museu, dada sua importância arquitetônica e histórica e pela localização privilegiada. Victor Duguay é um arquiteto francês, já em 1896, que projeta e é construído em tijolo aparente. Era um prédio magnífico, é ainda o prédio mais bonito da cidade. E era casa de câmara e cadeia. Isso era o que naquele tempo, final do século, era feito. Então a câmara ficava no primeiro andar e o presídio embaixo. Então isso é um prédio histórico, eu acredito, um dos pontos mais importantes históricos de Santa Bárbara seja o Museu da Imigração. O prédio, onde por muitos anos abrigou a Biblioteca Municipal, também foi espaço da administração pública, explica Angolini. Vamos voltando no tempo naquele espaço. Aquele espaço pertencia à igreja e foi construído ali uma capela dedicada a São Sebastião. Por volta de 1916, a prefeitura compra da Cúria aquela praça. Aí ela passou a se chamar Praça Municipal. E assim foi que, depois da Revolução de 32, passou a ser 9 de julho. Em 1939, resolve-se construir o prédio para a prefeitura. Em final de 39 já estava praticamente inaugurando, já estava sendo usado. Inaugurou em 1940, apenas com a presença do pai do governador Adhemar de Barros, mas foi uma cerimônia mais ou menos simples. E a importância dali foi isso. Depois, quando o prefeito Isaías Germínio Romano entra, ele transfere a prefeitura para um prédio maior, que seria aquele prédio que foi construído no final dos anos 40 para ser biblioteca e pinacoteca, que seria na Graça Martins com Santa Bárbara. Aquele prédio, o DAI funcionou lá também, e a prefeitura. Até os dias atuais, Santa Bárbara se dedica a preservar seus pontos históricos, mantendo viva a memória dos lugares que fizeram parte das histórias registradas nas lembranças de nossos avós, pais e amigos. Esses locais continuam a ser relevantes na vida atual do município, com eventos culturais promovidos nesses ambientes que conectam o passado e o presente. Assim, as estruturas que testemunharam momentos significativos da história agora seguem participando da história de Santa Bárbara do Oeste. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.